Oi, gente! Eu espero que vocês estejam super bem. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e o meu único objetivo, o meu maior propósito é te ajudar a ganhar mais dinheiro, aumentando o número de pacientes de implante dentário do seu negócio, da sua clínica, do seu consultório. E eu começo esse vídeo de hoje dizendo que eu errei e que eu errei feio e já peço desculpas. Porque o que eu vou te falar hoje, talvez eu deveria ter dito antes, eu já deveria ter gravado esse assunto, eu já deveria ter te contado um pouco sobre isso, mas eu ainda acho que dá tempo de mudar algumas coisas, eu ainda acho que dá tempo de te mostrar algumas realidades. Por que você tá falando isso, Gabi? Porque há exatamente uma semana atrás eu gravei um story aqui na clínica, onde eu disse exatamente assim: gente, quando eu falo pra vocês que eu não preciso fazer implante pra vender implante, eu tô falando a verdade. Aí eu entrei exatamente nessa sala e filmei o Dr. Gustavo operando um paciente de implante. Tirei uma foto, não me lembro exatamente, mas eu filmei ele ali na operação. E aí eu recebi um feedback muito interessante de uma pessoa que me disse exatamente assim: Gabi, isso não é tema para um story, isso é tema para um vídeo de 1 hora. E isso ficou martelando na minha cabeça a semana toda, e me incomodando, porque me fez total sentido, É que pra mim é tão óbvio, pra mim é tão parte da minha rotina, parte do que eu acredito, parte do que eu estudo, parte de como eu quero ser vista e lembrada, que eu achei que fosse para todo mundo, e a gente às vezes deixa passar batido informações muito importantes. Então esse vídeo é justamente sobre isso. A gente vai conversar sobre diversos pontos, mas basicamente que você não precisa fazer o implante dentário para vender o implante dentário. E é claro que eu vou construir com você, porque é muito comum a gente sempre ouvir vá do ponto A para o ponto B, mas as pessoas nunca falam pra gente o caminho, né? O gap, o que tem nesse espaço entre o ponto A e o ponto B. Todas as vezes que eu penso em produzir um conteúdo, todas as vezes que eu penso em como falar algo pra vocês, eu faço questão de que todo o processo, de que todas as minhas falas, elas sejam projetadas, elas sejam capazes de ser replicadas por qualquer tipo de pessoa que esteja dentro da odontologia. Então, se você é um aluno de odontologia e tá se formando aí, já entrou na parte clínica, já sabe mais ou menos como é que funcionam as coisas, ou se você acabou a sua faculdade agora e você tá começando, prestando serviço em algumas clínicas, ou se você já tem no seu consultório uma cadeira, uma secretária, ou se você tem uma clínica já grande, que já roda aí 3, 4 cadeiras, tem uma equipe comercial, enfim. Tudo que eu penso em produzir, todas as dicas, todas as ideias, todos os pensamentos, eles devem ser replicados por qualquer um. Por quê, Gabi? Porque eu já fiz cursos e aí às vezes o curso te mostra uma ideia, ele te vende uma ideia quando você compra, e aí quando você assiste às vezes você desanima, porque parece que tá muito distante da sua realidade, parece que você vai demorar muito para chegar lá, e às vezes realmente tá muito distante da sua realidade. Então ontem eu gravei um story falando que eu gravaria hoje sobre o caminho das pedras, né, que é justamente o gap entre o A e o B, é justamente o que pequenos detalhes que você precisa ter, que você precisa fazer, que fazem toda a diferença. Eu mostrei até alguns livros e eu vou comentar um pouco sobre isso, mas é sobre o gap. Eu gosto muito de fazer trilha, toda vez que eu tenho férias ou algum tempo, eu vou pro meio do mato e a gente gosta muito de trilhas para cachoeira. E geralmente quando você tá chegando na cachoeira, o caminho é muito cheio de pedras, às vezes as pedras são bem grandes, o caminho é bem chatinho de se passar até você chegar lá. E aí sempre nessas pedras tem desenhos de setinhas ou risquinhos ou pintadinhos, e é sobre esses risquinhos, esses pintadinhos do caminho que eu vou falar hoje, entende? Então a minha cachoeira, a sua cachoeira é o ponto B e a gente tá no caminho. E aí você vai me perguntar: tá bom, Gabi, você já chegou no ponto B? Não cheguei no ponto B. Mas no final desse vídeo eu vou te falar uma frase. Eu até tô com um papel hoje, tô com caneta, porque algumas coisas eu quero passar exatamente como eu escrevi aqui, como eu preparei o material. Hoje a gente não tem flip chart, hoje eu tô sentada numa cadeira
porque essa conversa me lembrou muito, esse vídeo vai ser uma conversa, vocês vão entender por quê. Porque me lembrou muito de conversas maravilhosas que eu tinha na época do doutorado, na cozinha do laboratório, com as pessoas que faziam ali doutorado comigo. A gente tinha conversas incríveis, incríveis. E hoje eu tô aqui sentada no meu consultório, olhando para um celular, olhando para uma câmera, mas eu vou te passar muitas coisas e eu consigo alcançar, eu não consegui nem imaginar a quantidade de pessoas que eu vou alcançar com esse vídeo, diferente das meninas que estavam comigo ali no café. Eu acho que é essa a magia da internet, eu acho que é isso que tem crescido muito nos meus olhos. Eu tenho muito essa vontade de ajudar as pessoas, por mais que eu não esteja lá no ponto B, ou eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, mas por mais que eu ainda não esteja exatamente ali, eu já passei por algumas coisas que eu posso te dizer como fazer, que eu posso te dar dicas de como alavancar melhor, e eu faço questão de fazer isso, porque eu tenho em mim essa coisa do ensinar. Eu acho que a gente veio nesse mundo para servir, e o que eu puder passar, o que eu puder... Quem me conhece no físico, quem me conhece no presencial sabe que eu sou assim, e eu acho incrível essa oportunidade que eu tô tendo agora de poder passar isso pra frente, né? Esses dias eu li no livro uma frase que a geografia, ela já não manda mais na gente, né? E esse é o maior advento da internet, é você poder passar o conhecimento para as pessoas de maneira clara, de maneira aberta, de maneira completamente espontânea daquilo que você acredita, daquilo que você vive. Tudo que eu vou dizer aqui, gente, entenda como uma conversa sincera com um amigo, com um colega de profissão, e eu faço questão que você pegue todos esses pontos, que você analise todos esses pontos, porque eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, muito esmiuçado, para que vocês entendam e para que vocês não achem que isso é muito longe da tua realidade. A minha ideia de produzir esse conteúdo, ou de qualquer conteúdo, é ser utilizado por você, é pra você, não é para uma pessoa que já fatura 100, 200, 300k por mês. Não, é pra você que às vezes nem se formou ainda, mas que se você fizer isso, se você seguir esse caminho, você chega lá com mais facilidade, entende? Então vamos lá. Eu gosto de desenhar cenários, eu gosto de pensar friamente nas coisas para que eu possa ter meta, para que eu possa traçar um pensamento mais real com vocês. Então eu dividi essa nossa conversa em 4 cenários, acho que são 4 cenários. O primeiro cenário é você, estudante de odontologia. O segundo cenário é você, prestador de serviço. O terceiro cenário é você, dono de uma clínica ou de um consultório pequeno, com uma cadeira e uma secretária. E o quarto cenário é você, em uma clínica já maior, com o pessoal trabalhando com você, um comercial, um financeiro, enfim. Então a gente vai desenhar todos os caminhos e entenda que as estratégias, que os risquinhos na pedra, que as setinhas vão te levar até lá. É como se você, estudante, fosse o ponto A e você, com um negócio estabelecido, fosse o ponto B. Porque entenda que quando você traçar do ponto A ao ponto B, você fazer o alfabeto inteiro, cara, é questão de tempo. O negócio tá protocolado e você precisa ter isso na sua cabeça. O seu mindset precisa estar voltado para isso, entende? Então, você, estudante de odontologia, a gente tem 2 pontos importantes para passar aqui. O primeiro deles eu já bati em outros vídeos e eu vou bater aqui de novo. Embora a gente se forme dentista, e para não falar 100%, eu falo 90% de nós nos formamos para ter o nosso próprio negócio, para administrar o nosso próprio negócio, a gente não tem esse ensinamento na faculdade, o que é uma completa loucura, né? A gente se forma para ser técnico, mas a gente quer ser administrador, a gente quer ser empreendedor, e isso é unânime com qualquer dentista que você conversar, esse sentimento é presente. E a segunda parte que eu vejo é que a gente se identifica muito com algumas áreas da faculdade e a gente acha que a gente pode fazer só aquilo que a gente ama, né? Que a gente gosta. E eu até concordo, a gente deve fazer aquilo que a gente gosta. Só que dizer isso, gente, eu sei que eu tenho que eu deveria tomar cuidado, ter dedos para falar, mas a verdade é que nem tudo vai dar dinheiro como outras coisas. Isso é fato. Fazer restauração não vai te dar dinheiro como fazer implante, entende? Então, gostar de resina, gostar de restaurações é muito legal, é muito bacana. É o que você ama, é o que você gosta. Gostar de tratar canal é legal pra caramba.
Só que ele não vai te dar tanto dinheiro como de repente fazer uma prótese. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu me formei na Unesp aqui de Araçatuba, e a minha turma foi a primeira turma onde houve uma mudança de grade curricular. Então, a minha turma foi a primeira a ter todas as próteses em um único ano. A gente fez todas as próteses no 4º ano de faculdade. E eu me lembro de uma conversa com a minha mãe, onde eu disse pra ela assim: mãe, eu preciso gostar de prótese. Porque a prótese é meio temida pelos alunos de odontologia e, ao mesmo tempo, ela é muito lucrativa. Então, eu entrei pra prótese dizendo pra mim mesma que eu precisaria gostar da prótese, porque eu sabia que aquilo dá dinheiro. Entendeu? Isso é ser adulto, é tomar decisões, é nem sempre fazer aquilo que a gente gosta o tempo todo. Gabi, você gostava de prótese? Eu não odiava. Gabi, você foi, sei lá, uma aluna exemplar, a melhor aluna da prótese? Longe disso, longe disso. Mas daí a vida vai te colocando algumas coisas, né? Por exemplo, eu resolvi fazer mestrado, doutorado, e a minha orientadora de mestrado e de doutorado, a professora Débora, maravilhosa, ela era professora de prótese. Então eu estava nas clínicas de prótese acompanhando ela, eu estava nos laboratórios de prótese acompanhando ela, eu estava nas clínicas de oclusão, enfim, o tempo todo eu estava dentro da prótese por conta da minha orientadora. Um segundo ponto é que quando eu fui contratada pela primeira vez para prestar serviço em uma clínica, a conversa que eu tive com a gerente daquela clínica foi a seguinte: olha, Gabi, você vai fazer clínico geral, mas basicamente você vai fazer prótese. O seu maior foco vai ser prótese. E cara, eu não podia negar. Eu precisava do trabalho, eu precisava do dinheiro. Então, ok. Aí, entende que existe uma diferença muito grande em gostar muito de uma coisa e fazer aquilo que realmente é inteligente ser feito. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Então, às vezes, uma dica: se você puder gostar de prótese, se você puder gostar de prótese sobre implante especificamente, se você puder gostar de implantodontia, ótimo, ótimo. Isso vai ser muito bom para você financeiramente falando. Agora, se você não gostar disso, tudo bem, só que você não pode, entenda isso é muito importante. Você não pode excluir da sua ideia de que isso vai te dar dinheiro. Você não pode parar de pensar ou deixar de considerar essa área da odontologia como uma área extremamente lucrativa, entende? É isso que eu quero que vocês saibam, que você não precisa fazer, mas que você precisa entender que vender isso é importante. E você vai entender por quê. Pulando de degrau, saindo do aluno da odontologia e indo para um prestador de serviço. Gabi, por que você está falando isso? Porque se você é como eu, e eu acho que como a maioria dos alunos de odontologia, se você não tem ninguém que seja dentista na sua casa, ou se você não tem condição de abrir um consultório, mesmo que pequenininho, simplesinho, que foi o meu caso, eu não tinha dinheiro para isso, você começa prestando serviço para outras pessoas, entende? Vocês conseguem entender, gente, que eu tô tentando desenhar todos os cenários, eu tô tentando me identificar com você, porque foi o que eu passei, o que eu fiz e o que eu acho que dá certo, e não custa nada você fazer, e você vai perceber isso no final desse vídeo. Então, se você vai prestar serviço para uma clínica, que é o que a maioria dos dentistas fazem quando eles terminam a faculdade de odontologia, existem algumas maneiras de remuneração, né? Eu vou pincelar 3 maneiras que me vêm na cabeça. Eu sinceramente não sei se existem outras maneiras, mas 3 eu sei que são muito comuns. A primeira delas é comissão pelo tratamento. Então você faz um tratamento com um valor X e você ganha X% daquele valor como forma de pagamento pelo seu trabalho, tá? A segunda opção é por diária. Alguns dentistas recebem diária daquele tratamento. Então você trabalha o dia todo fazendo determinados procedimentos e no final do dia, se você atendeu 1 paciente ou se você atendeu 10 pacientes, você recebe aquele valor fixo. E a terceira maneira de remuneração é por divisão de lucros. Existem algumas clínicas que tem vários dentistas trabalhando e aí no final do mês se pega ali o lucro da clínica e 2 ou 3% é dividido entre os dentistas que trabalham na clínica. Ótimo, vamos lá. Talvez essa seja a parte mais importante de tudo que eu vou falar, tá? Talvez esse seja o momento da sua virada.
Se você presta serviço para alguém, pensa na sua rotina. Se você é essa pessoa agora que está prestando o serviço para alguém, pensa na sua rotina de aí 8, 10, 12 horas de trabalho pesado, o tempo todo conversando com o paciente, o tempo todo naquela loucura de fazer tratamento pesado. A sua cabeça fica exausta, o seu corpo fica exausto. E olha só, eu tô fazendo pra você, eu tô te dando agora o pensamento crítico que talvez você não tenha nem tempo de ter, entende? Se você faz tratamentos prestando serviço para as pessoas por comissão, tratamentos baratos, tratamentos com ticket médio baixo, você concorda comigo que o seu faturamento no final do mês não vai ser alto? Você vai trabalhar que nem um condenado e muito provavelmente você não vai ganhar um valor legal. Por quê? Porque o tratamento é barato. Por quê? Porque você demora para fazer. Por quê? Porque você ganha uma comissão, uma porcentagem. Você consegue entender que se você trabalha por porcentagem, você fazer tratamentos com ticket médio alto te fazem ganhar mais? Você fazer prótese te faz ganhar mais? Eu entendo que para fazer a cirurgia de um implante é mais complicado, tá, gente? Tem grades, se não me falha a memória, tem grades de faculdade que nem ensinam você a fazer mesmo implante. Eu entendo que a parte cirúrgica exige mais, mas a parte protética não. A parte protética, claro que você precisa estudar, e aí entenda que isso faz parte, às vezes, de um sacrifício inteligente. Ah, Gabi, mas eu não gosto, mas isso dá dinheiro. É isso que você não pode contestar, que isso dá dinheiro. E no momento em que você está prestando um serviço para alguém, você precisa ganhar dinheiro para ter o teu negócio, entende? Então, é estratégico que eu tô te falando. Esse é um dos risquinhos que estão na pedra, do caminho do A pro B. É ganhar dinheiro com tratamentos que tem ticket médio alto. E o implante, a prótese sobre implante faz isso por você. Fazer prótese em si faz isso por você. O ticket médio é mais alto. A sua comissão no final do mês vai ser maior. Se você trabalha numa clínica que você ganha por diária, as clínicas, a parte do implante ou a parte da prótese sobre implante, o valor da diária é mais alto do que o valor da diária para quem só faz restauração, limpeza, canal, enfim. Existe essa diferença, eu não sei se em todas, mas as que eu já ouvi falar, as que eu já conversei, existem diferenças nos valores de diária. E a mesma filosofia, ticket médio alto, diária mais alta, entende? Então você também ganha mais fazendo esse tipo de procedimento. E a terceira opção, que é quando você faz parte você ganha sobre o lucro da clínica, aí eu não preciso nem te falar. Que se você vender um implante de R$1.000 para uma pessoa, você precisa fazer 10 pessoas a R$100 para ter o mesmo valor. Então é muito mais inteligente você gastar a sua lábia, gastar a sua saliva com uma pessoa que te renda R$1.000 do que com 10 pessoas, em questão de tempo, em questão de conversar, de se aprimorar. É muito mais difícil, gente, é inteligente. Consegue entender? É claro que você precisa se aprimorar para fazer isso. É claro que você precisa entender de técnica de venda. Por quê, Gabi? Porque se eu vendo... Pensa você. Se você compra uma bolsa de R$150, você vai esperar dessa bolsa a mesma coisa do que se você comprar uma bolsa de R$10.000? Você concorda comigo que te exige mais, que você exige mais daquele produto? Putz, eu comprei uma bolsa, ela custou R$10.000. Essa bolsa tem que ser impecável, essa bolsa não pode rasgar, essa bolsa não pode desfiar, o zíper dessa bolsa não pode quebrar. Se você compra uma de 150, tudo bem se isso acontecer, você só pagou 150. Então, quando você vai para um paciente de implante que vai te dar mais dinheiro, você precisa ir mais preparado. Só que às vezes você não precisa ir preparado para fazer a cirurgia. Você pode ter alguém que faça isso para você, mas você precisa estar preparado para vender, você precisa estar preparado para oferecer, porque você vai ganhar com isso. Você vai ganhar com isso. Isso vai fazer com que o seu salário seja maior. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Para vocês terem uma ideia, eu faço esse tipo de tratamento. E por que eu disse que isso era tão óbvio? Por que eu disse que eu errei em não falar disso antes? Porque para mim já é uma realidade, eu já faço isso há muito tempo. Eu entendi lá atrás a importância da prótese, eu entendi lá atrás que eu precisava estudar sobre isso, eu entendi lá atrás
que isso me alavancaria mais rápido, visto que eu não tinha ninguém para me ajudar do ponto de vista de, olha, Gabi, vamos lá, vamos construir um consultório para você, vamos fazer a coisa acontecer. Então eu tinha que ter meios que me rendessem mais dinheiro, que de repente me desse ali mais um tempo para eu poder estudar outras coisas importantes no processo de relacionamento com o cliente, mas que me alavancasse mais rápido. Eu mudei a minha rotina em uma das clínicas que eu presto serviço, e eu comecei a ir 2 vezes no mês apenas lá. E aí, conversando com uma outra amiga que também prestava serviço lá, ia toda semana, mesmo indo só 2 vezes no mês, eu ainda ganhei mais que ela, que foi todas as semanas, né? Ela foi 4 vezes no mês e eu fui 2. Eu ganhei mais que ela. Por quê? Porque eu faço tratamentos que têm ticket médio mais alto. Então eu ganho mais vendendo implante. Você consegue entender que eu não preciso ter uma clínica para fazer isso? Eu posso fazer isso simplesmente prestando o serviço e isso faz com que eu ganhe mais. E é aí que vai vir o meu capital. Se você é como eu, se você não tem quem ponha dinheiro para você ter o teu próprio negócio, é assim que você vai fazer. Você vai prestar serviço com produtos inteligentes que te gerem mais dinheiro. Entende? Ah, Gabi, mas aí você vai me falar assim... Gabi, tem gente hoje que tá ficando rico fazendo faceta de resina. E eu concordo plenamente com essa pessoa. Eu concordo plenamente com você. Tem gente hoje ficando rico fazendo faceta de resina. E eu não acho que você não tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você faz bem. O lance é, pensando friamente, pensando no ponto de vista de negócio, tá, gente? Para você fazer uma boa faceta de resina, você precisa ir com o teu paciente de, sei lá, 4, 5 horas, tendo uma mão boa, tendo uma técnica filé, 4, 5 horas. Eu quero que vocês me respondam, você dono de um negócio ou você prestando serviço em uma clínica, mas agora é mais voltado para quem é dono, tá? Quantos implantes uma pessoa consegue colocar em 5 horas? Consegue entender a diferença? E o grande problema, às vezes, da resina é que você não consegue escalonar com tanta rapidez. Por quê? Porque se você tem uma mão boa, se você tem uma técnica legal, você vai ganhar um dinheiro bacana fazendo as resinas. Lembrando que você tem uma limitação de tempo e mãos, né? Você vai demorar aí, que você consiga fazer 3 pacientes no dia, trabalhando de manhã, tarde, começo da noite. Dificilmente você vai fazer com que alguma pessoa seja tão boa com você tão rapidamente, que ela tenha a mesma técnica que você para colocar ela para trabalhar para você ou junto com você, como você pode fazer com o implante. Eu não faço implante, mas eu coloco alguém para fazer para mim e eu sei que ele vai fazer tão bem não, ele vai fazer porque eu não faço, né? Não gosto de cirurgia, não gosto de implante, mas ao mesmo tempo entendo a importância de vender. Só que vocês conseguem ver a diferença? Quando você faz uma resina bem feita, você ganha dinheiro com isso, mas depende única e exclusivamente de você. Eu concordo que que o gasto com o material é relativamente baixo, tá? Porque rende bastante, mas depende de você e você leva muito tempo clínico para fazer isso. Ao passo que se você pensa no implante dentário, muitas vezes você não precisa fazer, o tempo clínico é muito reduzido e você pode escalonar isso para mais pessoas, entende? Ah, Gabi, então vamos falar de outro boom do momento, a harmonização facial. Eu entendo que a harmonização facial, a gente vive 2021, 2020, 2021 até 2019, o boom da harmonização facial. E se você é um harmonizador, você entende a importância de uma boa relação entre os terços da face do seu paciente. E a reabilitação oral faz todo o sentido para que você tenha esses terços harmônicos. Se o paciente não tem uma dimensão vertical de oclusão interessante, se ele não tem uma oclusão interessante, você pode fazer o preenchimento de lábio mais bonito, você pode fazer o botox mais incrível, o rosto do seu paciente não é harmônico. Então você pode sim fazer harmonização facial, você pode sim ser o cara da harmonização facial no seu negócio, mas você não pode deixar de considerar que o implante dentário, ele é uma carta na manga, que ele é um ponto de virada para você ganhar dinheiro no seu negócio. Entende o que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô querendo trazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô querendo trazer você gostar de uma coisa, você gostar de uma área específica e você se dedicar a ela, aprender sobre ela e fazer ela no seu consultório, ou fazer ela prestando serviço.
mas você precisa ter na sua mente, uma coisa não anula a outra. O fato de você gostar muito de um determinado procedimento, o fato de você gostar de resina, o fato de você gostar de harmonização facial não pode deixar você pensar do ponto de vista do empreendedorismo, o quanto o implante pode trazer para você. Isso você não precisa fazer. Isso você pode contratar pessoas que façam. Ah, Gabi, mas aqui onde eu trabalho, onde eu tenho o meu próprio negócio, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém que faça. Cara, vamos achar essa pessoa pra você. Me chama no direct, a gente conhece alguém, a gente dá um jeito de achar alguém que faça. Dificilmente, tá, gente, você não vai achar alguém que faça cirurgia pra você. Isso é bem difícil, tá? Eu tenho amigos que trabalham em diversas regiões do país e é fácil achar esse tipo de pessoa que trabalhe pra você, que faça esse tipo de trabalho pra você. Um outro ponto importante, que daí também vem muito um pouco da parte chata, da parte do sacrifício, mas pensar como um negócio, é que você precisa acreditar naquilo para poder vender isso, entende? Porque se você não acredita, você não oferece, se você não oferece, você não vende. Eu tenho feito um curso e aí conversando com uma amiga desse curso, ela me disse, essa minha amiga ela é implantodontista de formação, embora ela não faça implante, ela enfim, não se sentia confiante para isso e ela ainda não se sente. E eu falei, tá tudo bem, chama alguém pra fazer pra você. Agora isso não te impede de vender. E eu fiquei muito feliz, porque a gente teve essa conversa o mês passado e essa semana ela me mandou uma mensagem me pedindo ajuda. Aí eu falei pra ela, me manda mensagem, eu te ajudo a planejar o caso, a gente vê como que é a melhor maneira pro paciente. Só não deixa de oferecer pro seu paciente, porque você não faz ou porque você não acredita. Entenda a importância, entenda o quanto isso pode alavancar o seu negócio. E aí sim você faz, você oferece, você estuda, eu te ajudo com isso. E aí eu falei isso pra ela, né? E aí eu fiquei muito feliz porque ela me mandou uma mensagem de um caso pra eu ajudar ela a planejar o caso, porque ela tinha vendido esse caso, entende? E aí ela, nossa, Gabi, parece que foi uma coisa, agora que eu virei a chave, os casos começaram a aparecer. Eu falei, os casos sempre estiveram aí. Você que não acreditava naquele procedimento, você que não via um potencial de venda e compra, um potencial de mercado nesse negócio, mas ele sempre esteve aí, entende? E aí ela realmente virou a chave e começou a pensar dessa maneira. O que se tem, que a gente tem que pensar para entender esse mercado? Mesmo que você não faça a cirurgia de implante, você precisa saber dominar algumas coisas para vender esse tipo de tratamento, tá? E isso vai exigir um pouco de você. Preciso te dizer, nem tudo são flores na vida, bem-vindo à vida real. Isso vai exigir de você, né? O lance é que você não precisa esperar você saber quem você é para poder começar. Uma coisa é o que você gosta, uma coisa é o que você sente prazer em fazer e outra é a coisa que você precisa fazer porque é inteligente do ponto de vista financeiro, é inteligente do ponto de vista de sobrevivência do seu negócio. Então, você vai precisar entender um pouco de planejamento de casos de implante para vender, ou isso pensando em você pequeno, tá, gente? Eu tô na segunda fase do negócio. Você no seu consultório, uma cadeira, tá? Aí você pode contratar uma pessoa também para fazer o seu planejamento. Ai, Gabi, eu não faço nem a parte da prótese, nem a parte do implante. Olha, do ponto de vista cirúrgico, eu realmente acho que vai-se um tempo até você ter essa confiança para fazer. Mas do ponto de vista protético, pessoal, é muito mais tranquilo, tá? Eu posso te ajudar com isso, eu posso te dar dicas sobre isso, eu posso te indicar pessoas, cursos interessantes para que você faça e você fique bom nisso. Mas você também pode combinar com alguém que faça as duas partes para você e aí vocês decidem se o pagamento vai ser via comissão por diária ou comissão por porcentagem, enfim. O lance entenda isso como um negócio na sua clínica. Isso é importante que você saiba. E aí, como você vai fazer, fica ao seu critério. Eu acho inteligente, eu faço essa parte de prótese sobre implante. E isso já soava muito grande aos meus olhos, porque dentro do ponto de vista de prestação de serviço, é o que eu ganho mais, é o que me faz ganhar mais e, cara, tem espaço para absolutamente todo mundo, tá? Eu lembro que uma vez em uma das clínicas, a dona da clínica chegou pra mim e falou assim, Gabi, tudo bem se fulana de tal também fazer prótese? Cara, tudo ótimo, se quiser eu ajudo a pessoa, eu passo o nome do protético que eu gosto, enfim, porque tá tudo bem, tem mercado pra todo mundo e o lance é que se tem mais gente fazendo é porque tem demanda, e se tem demanda, tem dinheiro na jogada, entende? Não vai faltar pra mim, muito pelo contrário, vai sobrar pra ela também.
entende? É por isso que é tão importante vocês terem isso em mente, é por isso que eu estou aqui hoje. Quando vocês olharem pra minha cara e vocês vão cansar de olhar pra minha cara, eu quero que vocês vejam: implante dentário dá dinheiro, implante dentário dá dinheiro, implante dentário dá dinheiro, a Gabi tem como me ajudar a ganhar mais com implante dentário. Porque é o que eu faço todo santo dia, porque é o que eu acredito há alguns anos, porque é a minha realidade, entende? Eu sei o quanto isso diferencia no meu mês, quando eu tenho e quando eu não tenho. Se você parar pra pensar em clínicas grandes, daqui a pouco a gente vai pular pra clínica grande, mas agora a gente tá na clínica de uma cadeira. Quando a gente começou a Salute, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu faço questão de repetir, eu conversei com a Ju, que é a minha sócia, e aí eu falei: Ju, a gente vai estabelecer uma referência de implantodontia dentro da Salute. E ela concordou. E olha como são as coisas. A Ju é endodontista, a Ju trata canal, ela tem especialidade em endo, ela tem mestrado em endo e ela tem residência em endo. Ela tem as 3 coisas em endodontia. Endodontista da gema, nata, maravilhosa. Numa das primeiras conversas que a gente teve para estabelecer algumas coisas da sociedade, ela disse assim pra mim: você vai ganhar muito mais dinheiro que eu porque você faz prótese. Então a Ju, que é endodontista, que faz canal, sabe que a prótese dá dinheiro, sabe que o implante dá dinheiro. Tanto é que ela não foi contra essa ideia da gente colocar a Salute como uma clínica referência em implantodontia, entende? Nós temos 8 meses de clínica, agora em dia 8 de outubro a gente faz 8 meses de clínica. E eu sei a diferença no final do mês, na hora que a gente vai fazer o fechamento de meses onde a gente roda implante e de meses onde o implante não é tão forte. Eu sei a diferença que faz. Então, se você pega uma amostra pequena, que é a minha, a gente tem uma cadeira no consultório, eu sei a diferença que faz vender implante. A Ju sabe a diferença que faz vender implante, mesmo que ela não faça. Mesmo que eu não faça, a gente sabe a importância de vender. Entende? Porque no final do mês eu faturo. Entende? A clínica fatura. O nosso fluxo de caixa é melhor. E isso faz com que a gente cresça muito grande. Isso cresça muito rápido. Consegue entender como eu não preciso vender implante, eu não preciso fazer implante para vender, mas eu tenho que ter a consciência de que o implante, ele faz o meu negócio escalonar muito rápido, muito mais forte, com um ticket médio mais alto, entende? Então, em todos os passos, se você está na graduação e você tem esse mantra na sua cabeça, se você está prestando serviço e tem esse mantra na sua cabeça, ou se você tem um negócio pequeno começando e tem esse mantra na sua cabeça, isso te ajuda muito, tá? Eu trabalho prestando serviço, eu disse o caso que a dona veio me falar sobre outras pessoas fazerem prótese na clínica, mas já teve caso de eu pegar pessoas que trabalham comigo e falar: cara, você precisa começar a fazer prótese, porque se você não fizer prótese, você não vai ganhar dinheiro. E a pessoa: não, Gabi, eu não quero fazer prótese sobre implante, eu não sei fazer. Eu falei: eu vou te ensinar a fazer. Eu vou te ensinar, eu vou te dar umas boas dicas. A gente atende no mesmo dia aqui, você vem na minha sala, você me chama, eu te ajudo a planejar, eu te ajudo. E hoje a pessoa já tem muito mais confiança para fazer isso sozinha. E ela faz isso sozinha. Entende? E ela entendeu a importância de vender esse tipo de procedimento para o final do mês dela. Ela entendeu o quanto isso pode fazer a diferença. E o fato de você fazer e você ter uma única cadeira e isso te gerar um fluxo de caixa um pouco maior, faz com que você possa sonhar mais alto. Então faz com que você cresça mais alto, né? E se você pensa também, olha só, isso é uma sacada, hein? Se você pensa numa cadeira, uma secretária e você atendendo, vamos supor que você faz 10 pacientes de restauração, a R$100 a restauração, R$1.000, vamos colocar aí? Sou meio ruim de conta, mas acho que é isso, R$1.000. Pensa que dentro do seu dia, vamos falar aí, vamos colocar 1 hora por restauração? Vamos colocar só para facilitar a conta, seria mais ou menos 10 horas entre recepcionar o paciente, botar ele na cadeira, fazer o tratamento, fazer todo aquele processo de conexão, encantamento com o paciente, porque isso tem que ser em todas as áreas, tá, gente? Embora o ticket médio é mais baixo de uma restauração, isso não significa que você tem que tratar o paciente de qualquer maneira, isso é óbvio, né? Então tem todo aquele momento do encantamento, o momento em que ele vai ter que pagar pelo procedimento, vamos colocar 1 hora, são 10 horas para ganhar R$1.000. Então aí você exige muito de você, porque são 10 pacientes, você exige muito da sua secretária, porque ela tem que abrir, cobrar, fazer ficha, 10 horas, R$1.000.
cobrando R$100 cada restauração. Isso é um exemplo, tá, gente? Varia demais dependendo de onde você tá ouvindo esse vídeo. Se você faz um implante a R$1.000, você demora aí a mesma 1 hora. Lembrando que 1 hora sim, entre arrumar todo o campo operatório, preparar o paciente para cirurgia. A cirurgia em si é muito rápida, é muito menos que 1 hora. Só que você concorda que em 1 hora eu trabalhei menos e ganhei o mesmo tanto? Pra mim, se alguém chegasse pra mim e falasse isso, já valia a pena estudar. Já valia a pena aprender a vender isso. Já valia a pena considerar isso como parte do meu negócio. Ponto. É trabalhar menos e ganhar mais. O que você quer? Tem livro, fala, trabalhe menos e ganhe mais. É estratégico, gente. É inteligente. É inteligente. É inteligente. Eu não tô te falando uma coisa que eu acho, eu tô te falando uma coisa que eu vivencio, eu tô te falando uma coisa que a gente vê na clínica, eu tô te falando uma coisa que eu busco. Aqui no meu consultório ou nos outros consultórios que eu trabalho, eu procuro por esse paciente, eu quero esse paciente, eu me especializo em atender esse tipo de paciente. Eu entendo o perfil dele, eu entendo como ele se comporta, eu entendo como eu tenho que me relacionar com ele, se ele falar se ele falar uma coisa, o que eu tenho que falar. Você entende por quê? Porque eu vi como isso é inteligente, eu vi como isso me dá uma rentabilidade e eu comecei a me preparar para isso, a estudar isso, a aprimorar isso. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar. É por isso que eu tô aqui para te ajudar. Ah, mas se você me ensinar, você vai tirar pacientes seus. Que isso, meu amigo? Que isso? Que isso? O mundo tá aí para todo mundo. Tem paciente para todo mundo. O lance é, você precisa se destacar, você precisa ser diferente. Gravei um story esses dias, eu dei um Google pra ver exatamente quantos dentistas a gente tinha no Brasil e são mais de 330 mil dentistas. É muita gente, é muita gente. E como é que você faz pra ser escolhido? Como é que você se identifica com o teu paciente? Como é que você se relaciona com ele? Porque ele pode ter passado por 10, o que faz ele parar em você? O que faz ele fazer o tratamento dele com você? O que faz você conseguir vender para o seu paciente um tratamento de R$10.000? E fazer isso virar faturamento para o seu negócio, fazer isso virar seu fluxo de caixa, fazer isso virar uma qualidade de vida boa para você, você trabalhar menos e ganhar mais. Entende? É com esse pensamento, é com essas perguntas dentro da minha cabeça que eu venho aprimorando ao longo desse tempo técnicas e métodos que me fazem buscar esse paciente, querer esse paciente e vender para esses pacientes. Entende? Porque é inteligente. E aí, se você já tem uma clínica grande, se você já tem uma clínica com várias cadeiras rodando, já tem um pessoal trabalhando para você legal, também é inteligente ter esse tipo de tratamento. Porque se você já tá lá, não custa nada você ir para além daquilo. Todo mundo quer mais. Né? Então é muito inteligente você ter esse tipo de procedimento dentro da sua clínica. Eu vivencio muito forte isso em uma das clínicas que eu atendo, onde agora lá a gente está com foco, a gente está com projetos muito grandes para implantodontia, entende? Porque a gente percebe que isso faz toda a diferença. Até quem já ganha muito, até quem fatura muito, sabe o quanto isso pode ser lucrativo dentro do negócio dele, entende? Pela mesma logística. Gente, se eu pudesse resumir tudo isso ganhar mais, atendendo menos, sem precisar fazer o procedimento, sem precisar executar a parte cirúrgica. Você pode simplesmente vender bem esse procedimento. Você pode simplesmente estudar técnicas de venda, estudar técnicas de relacionamento, técnicas de captação, porque os pacientes eles têm perfis muito parecidos e são perfis lindos, gente. Trabalhar com paciente de prótese ou do implante é aprender muito com esses pacientes. É aprender muito com esses pacientes. Eles têm muita carga de vida, porque geralmente você vai fazer implante em pacientes mais velhos, né? Então você aprende muito com esse paciente e você entrega muito valor para a vida dele. A Ju, vou voltar no caso da Ju. A Ju é endodontista e a Ju faz um trabalho nobre, que é tirar dor. Muitas vezes o paciente chega aqui morrendo de dor e a Ju é capaz de tirar a dor do paciente. Só que, infelizmente, um tratamento de canal aos olhos do paciente é só um tratamento de canal que ele tá com dor e depois que a dor passar ele não vai lembrar. Quando você entrega uma prótese protocolo pro seu paciente, você tá entregando muito valor agregado ali.
Porque toda hora que ele se olhar no espelho, ele vai ver um sorrisão bonito que você colocou. Toda hora que a família dele olhar no espelho, ela vai ver um sorrisão bonito que você colocou. Toda hora que ele conseguir mastigar um churrasco com uns amigos, ele vai lembrar de você. Ele vai ser grato a você, ele vai te indicar para as pessoas e ele vai ter uma recorrência na sua clínica porque ele precisa dar manutenção nessa prótese. Entende? Então, você ganha em todas as etapas. No pré, na venda e no pós-venda. Você está em contato com esse paciente o tempo todo. De tempos em tempos ele precisa te ver e você precisa vender isso pro seu paciente. Essa é uma dica. Venda o pós-operatório, venda o pós-prótese também, venda a manutenção dessa prótese pro seu paciente. Deixe isso claro para ele, que é importante. É importante para o seu negócio e é importante para a sobrevida da prótese. É importante para que ela fique saudável, para que os implantes fiquem bem por muitos anos. Entende? Isso é importante. Então, escalonar isso faz com que você aumente muito mais a tua venda também. Então, você é um estudante de odontologia com essa cabeça. Você é um prestador de serviço, tem essa cabeça. Você é pequeno, com uma clínica, uma cadeira. Entenda o quanto isso é importante. Entenda o quanto o implante pode te fazer subir muito rápido, trabalhando menos, tá? E entenda que você não precisa dominar a técnica cirúrgica, você precisa dominar a técnica da venda desse procedimento e você pode colocar as pessoas para fazer isso para você. E entenda que isso pode escalonar o seu negócio que já é grande. Então, esse assunto é para quem é grande e para quem vai ser grande com implante dentário. Algumas coisas tocam um pouco na ferida, né? Porque a gente realmente... É difícil alguém chegar pra mim e falar pra você, falar assim, olha, você tem que fazer... Não, você não pode fazer só aquilo que você gosta. Você tem que fazer aquilo que você deve. E eu, sinceramente, não vou te obrigar a fazer implante dentário. Mas eu tô te falando que vale muito a pena. Eu vou escrever uma frase aqui que eu faço questão de ler pra vocês. Que tem muito a ver sobre o que eu ter dito de estar no caminho B. De estar lá no ponto B. Cara, eu ainda não tô no ponto B. Mas eu já estou no ponto B. Como assim, Gabi? Eu vou ler a frase e aí eu vou explicar pra vocês. A frase é assim. Ouvi ela num podcast essa semana. Quando você decide crescer muito, nem sempre você começa querendo crescer muito. Ou você acha que quer, mas depois você percebe que o que você queria era muito pouco. Então, às vezes, gente, a gente tá no ponto A e quer ir pro ponto B. Só que às vezes o seu ponto B é muito maior do que você espera. Então, se você me perguntar, Gabi, você já chegou no ponto B? A minha resposta é sim e não. Eu já cheguei no meu ponto B porque eu já achei que isso era o máximo que eu podia, mas eu sei que o meu ponto B ainda tá longe de mim porque eu sei que posso mais e sei que vou mais e eu devo tudo isso ao implante dentário. Quando eu parei pra pensar, quando eu tive esse momento de parar e pensar, porque eu faço muito isso, e ontem no story, quando eu mostrei o livro do propósito, é justamente por conta desse livro. Se você ler o propósito, no final de cada capítulo tem um questionáriozinho, algumas perguntas que ele faz, que o autor faz, para que você responda, para que você se questione e tal. E eu me lembro de ter sentado, e toda vez você escuta vídeo e pessoas falando, você tem que saber qual é o seu propósito e tal. Enfim, isso te angustia, você fica, né? E aí eu sentei, li o livro, obviamente, e aí no final eu sentava pra preencher aquele questionário. Cara, muitas vezes eu não conseguia. Eu olhava pra aquilo e falava, cara, eu não sei essa resposta. Não sei essa resposta sobre a minha vida. Não sei essa resposta sobre a minha vida. Não sei essa resposta sobre esse momento. Não sei, não sabia. E aí eu fechava o livro e seguia a vida. E eu ficava com aquilo, falava, cara, eu preciso saber essa resposta. Eu preciso. Como que eu não sei isso da minha vida? Eu preciso saber. E aí isso me desenvolveu um senso crítico, né, de colocar metas e colocar prazos e fazer o que for preciso fazer para chegar lá. E aí quando eu parei para pensar na minha carreira, quando eu parei para pensar no que eu queria fazer, quando eu parei para pensar em tudo que acontece, aonde eu estou e quais os pontos B que eu quero ter, embora eu já tenha alcançado alguns, é aquilo que eu falei, quando você acha que você já chegou no seu máximo, você sabe que o que você queria era muito pouco, que você pode muito mais, eu vi o implante dentário em todas as etapas. E aí eu falei, cara, é isso. Um outro insight que eu tive é que todo mundo fazendo harmonização facial, eu falei, cara, eu vou fazer curso de harmonização facial. Mas na minha cabeça, o meu curso de harmonização facial era para melhorar o meu implante. Era para melhorar
essa harmonia entre os terços, mas sabendo que o terço da mordida, o terço da oclusão, o terço que a reabilitação oral com o implante devolve, era a mais importante de todas. E aí quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu durante todo o tempo, consciente e inconscientemente, eu estudei implante dentário. Eu estudei reabilitação, eu estudei perfil de paciente, eu estudei técnica de venda, porque é um valor alto, eu preciso ser boa para vender valores altos. Tem diferença no meu ponto de vista, então eu me esforço de maneira diferente para vender um tratamento mais caro. E eu vi que todo o meu preparo ao longo desses anos foi para isso, entende? E é por isso que eu tô aqui, e é por isso que eu tô falando disso para vocês. Porque eu sei que é inteligente fazer dessa maneira. Eu sei que existem técnicas, eu sei que existem métodos e eu estou completamente aberta a ajudar quem for, que queira, que precise. É só vir atrás de mim, é só me procurar nas redes sociais. Inclusive, se você gosta desse vídeo, se você gosta desse assunto, se isso que você tá ouvindo faz sentido pra você, manda pras pessoas, compartilha com seus amigos que são dentistas. Isso faz sentido, a gente precisa fazer um movimento de ampliar o conhecimento de todo mundo, né? Porque isso devolve para o paciente muita coisa boa e é isso que a gente veio aqui para fazer, a gente veio para servir. Então, se esse conhecimento está fazendo sentido para você, acompanhe mais deles, porque a minha ideia é justamente produzir mais esse tipo de conhecimento. Passe para os seus amigos, para os seus colegas de profissão e entenda que eu estou aqui para te ajudar. E entenda que tudo que eu aprendi até agora, eu te passo com o maior carinho, com o maior cuidado, para que você também enxergue os caminhozinhos que estão nas pedras, porque realmente passar do ponto A para o ponto B, e é claro que cada um tem o seu ponto A e o seu ponto B, saber que nesse gap eu pensar em implante dentário, nesse gap eu pensar no ticket médio desse tipo de tratamento, nesse gap eu pensar o tempo que eu levo para fazer esse tipo de tratamento e pensar que o custo de material para fazer esse tipo de tratamento não é alto, faz muito sentido para escalonar do A para o B. Eu posso falar isso 1 milhão de vezes, até isso entrar na sua cabeça. Eu não vou me cansar de repetir, vocês vão olhar para minha cara e vão pensar, implante dentário, como ganhar dinheiro com implante dentário, como ter mais pacientes de implante dentário. É isso, olha para minha cara, olha para o meu Instagram, para o meu perfil, para minha foto e entenda que eu tô aqui ganhando dinheiro com implante dentário. E vou te ajudar a aumentar o seu faturamento de implante dentário. Porque eu sei que isso faz muito sentido. E depois que você fizer, depois que você considerar essa ideia, depois que você entender técnicas que podem te ajudar muito com isso, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida profissional, na sua carreira, na sua época de prestação de serviço ou na sua época de começar o seu negócio. E eu espero muito um dia ouvir alguém falar, Gabi, eu ouvi o seu áudio, eu comecei a colocar as suas técnicas em prática e eu saí da prestação de serviço e agora eu tenho o meu próprio negócio, ou eu aumentei mais uma cadeira no meu negócio. O meu sonho é fazer com que vocês enxerguem isso da maneira mais clara, mais genuína possível e aplique cada detalhe, porque eu realmente penso em fazer isso detalhadamente, sabe? Sem esconder nada do jogo, para que vocês realmente consigam chegar lá, da mesma maneira que eu quero chegar lá. E que a gente vai cada vez mais criando pontos Bs e pontos Bs e pontos Bs maiores e maiores e maiores. E isso só é feito com um trabalho. Isso só é feito com um trabalho focado, isso é só feito com um trabalho inteligente, para que você não canse tanto o seu corpo, a sua mente, para que você tenha tempo de ter um pensamento crítico, como eu aprendi a ter ali naquele livro do propósito. Quando eu sentei e pensei, cara, eu preciso ter propósitos, eu preciso ter compromissos, eu preciso saber aonde colocar o meu esforço, eu preciso entender que o que eu quero é ganhar mais dinheiro, tá? Isso não é pecado, isso não é errado, ninguém trabalha para outra coisa a não ser essa, e você precisa saber disso. Então, quando você bota tudo isso no papel e entende que é inteligente ter esse tipo de ponto de vista crítico, você vê a coisa acontecer. E eu tô aqui hoje para te falar o quanto isso é importante, porque eu faço, eu fiz e vou continuar fazendo à medida que os meus planos vão aumentando, à medida que os meus projetos vão aumentando. Esse é o meu objetivo de vida.
Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha realmente entendido o como é importante você saber que o implante te dá dinheiro independentemente se você faz ou não. Você precisa entender que ele tem que estar na tua cartela de trabalho, que ele tem que estar na sua cabeça, que você tem que saber oferecer isso para o seu paciente, que você pode saber planejar ou não, mas que você precisa saber vender esse tipo de tratamento para que o seu faturamento seja bem maior. Tanto como prestador de serviço, como dono de uma clínica pequenininha, como de uma clínica grande. Entender que o implante dentário pode ser a chave da virada do seu negócio como pessoa ou como clínica faz todo sentido. Se você gostou desse vídeo, clica aí, compartilha, curte, manda pra todo mundo, me segue no canal, me segue nas minhas redes sociais, assistam todos os vídeos que eu posto aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.